Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Hatz, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de História. E essa semana começamos aqui o volume 3, falando sobre o Brasil Império, primeiro reinado. A gente divide o Brasil Império em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E no final vamos trabalhar um pouco da crise do segundo reinado. Mas hoje o nosso objetivo com essa aula aqui é conversar especificamente sobre este ponto aqui do capítulo 9, em que vamos falar sobre política e economia no primeiro reinado. Pois é, o Brasil tornou-se um império, uma nação independente, e agora vamos entender um pouco como é que foram se construindo as características dessa sociedade. Estou aqui no Positivo On, com o livro aberto, com o livro didático, o livro digitalizado, no mesmo formato que você pode ter acesso aí. Eu queria que você abrisse junto comigo, porque eu gosto bastante de conversar quando começa as nossas aulas aqui, com o nosso ponto de partida, né? O momento inicial do nosso capítulo, em que a gente pode discutir um pouco sobre uma imagem que está proposta aqui. Essa, uma obra de arte. Reparem, observem, eu estou aqui na página 2, e eu quero que vocês observem, François-René Moreau, a obra se chama Proclamação da Independência. Observem a data, 1844, não é uma obra que foi feita no mesmo ano, vocês se lembram que a data da independência é 1822. É um óleo sobre tela que está disponível no Museu Imperial de Petrópolis, onde tem os maiores acervos de Brasil Império do Brasil, o maior acervo, né? E como as próprias questões aqui de debate e sensibilização sobre essa obra colocam, nós estamos falando de uma representação da proclamação da independência. Esse artista francês, em 1844, nós temos essa informação, produziu essa obra sob encomenda do Senado, do Império. Esse quadro então, retrata este evento. O que a gente observa aqui? Eu quero que vocês olhem. A gente tem alguns segundos aqui para que vocês possam olhar. Vou aumentar um pouquinho a obra para que ela fique mais visível para vocês. Perceberam? Perceberam essas características? Pois é, o Brasil está deixando de ser uma colônia. Dom Pedro I, depois daquela movimentação, né, permaneceu aqui, manteve o Brasil Reino Unido de Portugal, e em setembro de 1822 proclamou a independência. Pois é, essa obra mostra justamente a ideia de uma confraternização, de uma comemoração. E se vocês observarem atentamente os personagens, nós temos personagens até que diversos, não é, pessoal? Embora não tenhamos aqui a presença de escravizados, né, de negros e negras escravizados, nós temos pessoas de diferentes tonalidades de pele, de roupas diferentes, de aparentemente classes sociais diferentes. O que esse artista quis com essa representação? Pense comigo. Será que ele quis demonstrar que a independência foi um ato de violência, de conflito, de guerra? Ou será que ele estava preocupado em mostrar a independência do Brasil como um momento de confraternização, um momento tranquilo, um momento de convergência? Pois é isso mesmo. Os artistas, eles escolhem a representação que eles querem dar para determinados momentos históricos, não é isso? Nenhuma obra de arte ela é imparcial, ela é uma representação, é o olhar que um artista tem, não é isso? Então, essa obra do François-René Moreau já nos ajuda a entender um pouco do discurso que o Império tentou construir. A ideia de que a independência foi construída em prol de todos os brasileiros, em prol da unidade do Brasil. Pois é, para a gente entender um pouquinho disso, da política e da economia do Brasil Império, a gente não pode perder de vista essa informação que está muito clara aqui nessa imagem do François-René Moreau. A ideia a todo momento de construir um sentimento de unidade. Aliás, você já parou para pensar nisso? As colônias espanholas, a América espanhola se fragmentou
em várias repúblicas. O Brasil se manteve, né, a colônia portuguesa se manteve unitária, forte. Por quê? Por uma questão política e econômica. Econômica porque a grande elite política do Brasil queria a manutenção da escravidão e para isso era necessário manter este grande império. Então o nosso império nasce para garantir a manutenção da escravidão. Isso é muito importante, certo, pessoal? Aqui no teu material didático, a gente tem algumas outras informações que são muito importantes, né? Do ponto de vista político e econômico, a gente já frisou a questão da escravidão, que vocês não podem perder de vista. A gente vai ter um sistema político no Brasil Império a partir de 1824, com a construção da independência e com a construção de uma nova Constituição. A gente tem a promulgação de uma Carta Constitucional que vai instituir o voto censitário e também um quarto poder. Além do poder legislativo, executivo e judiciário, teremos no Brasil também o poder moderador. Então a Constituinte, que foi formada em 1823, ela acaba sendo substituída pelo projeto de Constituição que José Bonifácio fez junto com Dom Pedro I. Então a Constituição de 1824, que também ficou conhecida carinhosamente como Constituição da Mandioca, né? Ela tinha esse apelido porque uma das formas de você comprovar renda, e é isso que é o voto censitário, não se esqueçam disso, o voto censitário é aquele voto que exige um grau de renda, ele exigia como comprovação da sua renda a posse de terras, a posse de alqueires de terra como forma de se comprovar a sua riqueza. E por isso ela ficou apelidada carinhosamente de Constituição da Mandioca. Outro elemento que você pode vislumbrar aí na sua página 6 do seu material didático e na página 7 é, como eu disse, o quarto poder, o poder moderador. O poder moderador era o poder do imperador. Nessas nações, inspiradas pelas ideias de Benjamin Constant, que instituíam um poder moderador, o monarca era como se fosse um árbitro das relações políticas. Ele entrava em cena quando ele entendia que os partidos políticos estavam em disputa muito intensa. Por isso que ele tinha esse nome, ele moderava as relações. Então, o quarto poder na sociedade era o poder do monarca de tomar decisões para moderar os problemas da sociedade. Então vamos retomar para a gente não perder de vista as principais características políticas e econômicas desse início do Brasil Império. Econômico, o Brasil mantém-se fundamentado no latifúndio, na grande propriedade de terra, e se torna um império para manter a mão de obra escrava. Não percam isso de vista jamais. O Brasil não permitiu a fragmentação do seu território para não correr o risco da escravidão acabar. Politicamente, nos tornamos uma nação independente, mas a partir de 1824 temos uma Constituição que não foi promulgada, ou seja, ela não foi democraticamente escolhida. Até tinha uma Assembleia Nacional Constituinte, mas o que foi imposto à população foi a Constituição de 1824, outorgada pelo Dom Pedro I, escrito pelo Zé Bonifácio. Características importantes dessa Constituição que você não pode perder de vista. Voto censitário, ou seja, não tem eleição direta. Vota quem tem um determinado perfil de renda, ou seja, as pessoas mais ricas. Homens, brancos, livres e proprietários. E, por fim, a característica mais marcante, 4 poderes. Na nossa sociedade a gente tem legislativo, executivo e judiciário. Nessa sociedade a gente tinha também o chamado poder moderador, o poder que estava nas mãos do imperador. Acreditava-se que o monarca deveria ter esse poder e essa força de ser o árbitro, aquele que modera os problemas da sociedade. Isso vem não só da ideia de que o monarca tinha que ter muitos poderes, mas vem da ideia de que o monarca é essencialmente o rei, o soberano, é essa pessoa que está acima dos conflitos menores. Os partidos políticos eram muito mal vistos nessa época, viu, gente? Então, a esperança era que o rei estivesse ali para moderar.
mas a gente sabe que isso também abria espaço para concentração de poder na mão do rei e até o autoritarismo. Pescaram essa palavra, autoritarismo? Pois é, guardem ela, porque Pedro I vai ser um personagem envolto nesses problemas e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso em outras ocasiões, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa conversa hoje sobre política e economia no primeiro reinado no Brasil Império.